pessoal, tudo bem? Esse é o podcast do nosso clube do livro Manda Saia. Meu nome é Ícaro Leite. Meu nome é Maria Arruda. E nós estamos fazendo uma série de bate-papos no universo da literatura e da escrita, especialmente da literatura escrita brasileira. Como vocês já sabem, já estão acompanhando aqui a gente há mais tempo. Bom, para quem ainda não conhece o nosso projeto, a gente tem uma página no Instagram chamada @manda.saia, com 2 S's, e um clube do livro que se reúne uma vez por mês para conversar sobre literatura contemporânea brasileira. Então, quem quiser mais informação, é só acessar lá o Instagram, no Manda Saia, no manda.saia, com 2 S's, e vai ter uma série de informações, já tem as gravações anteriores que a gente fez e assim por diante. Além do Instagram, a gente tem o TikTok, que é administrado pela Mari, como eu já falei inúmeras vezes, o YouTube e o Spotify, onde os vídeos e as gravações do podcast ficam disponíveis. Então, é só entrar lá, clicar e acompanhar a gente. Beleza? Vai lá, Mari. Bom, hoje estamos no 6º episódio do nosso podcast e a gente convidou a queridíssima Andrea Del Fuego, que quem não conhece está vivendo em Marte, não no planeta Terra, né? Então, mas eu vou, como sempre, passar aqui o mini currículo. A Andrea é paulistana, escritora, ela é mestre em filosofia, começou a carreira como contista, escreveu a narrativa As Miniaturas e mais recentemente publicou 2 romances, que, como eu disse, se você não ouviu falar, você está em Marte, que é Os Malaquias e A Pediatra. E eu sou mais do que seguidora da Andrea, eu sou perseguidora da Andrea, né? Eu conheci a Andrea num projeto super legal da Livraria da Vila, que é o Navegar é Preciso. Foi uma edição só de mulheres que aconteceu. Foi 2023, eu acho. 2023. E aí eu conheci a Andrea, já conhecia os livros dela, mas aí virei perseguidora, né? Então eu tô nas oficinas, eu assisto ela lá, fico acompanhando o Instagram. Então, André, é um prazer, uma honra te receber aqui. Fico extremamente grata. Estamos extremamente gratos pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui Prazer hoje. É meu estar aqui no Manda Saia, do Ícaro, da Mari. E que bom que você me perseguiu. Assim a gente troca algumas coisas de vez em quando. Assim a gente troca, exatamente. E parabenizar, né? Mais um podcast sobre literatura. Nunca é demais, na verdade sempre é pouco, e eu acho que isso fica como registro histórico também, né? Sim. Não é só uma ideia de conseguir milhares de pessoas assistindo, né? Isso é uma cápsula do tempo também. Sim. Exatamente. A gente vai colocando aí no YouTube, Spotify, vai ficando, e quem vai passando vai pegando um pouco mais de informação. Seria muito interessante, por exemplo, ter um podcast com Machado de Assis, né? O pessoal lá de trás, a Lins do Rei. Quem é que fez esse projeto? Foi tipo a 451, com o IA, né? IA, né? Tem um curso também que se faz isso, pega a voz. Sim. Eu acho que a autores. Academia Brasileira de Letras tem alguma coisa com umas entrevistas que foram feitas lá atrás, que eles estão soltando aos poucos. Tem da Clarice, a gente ouviu falar, alguém falou algum recentemente. O João Cabral de Melo Neto. Isso. Tem algumas que estão resgatando as entrevistas antigas, né? E colocando em podcast e no Spotify e tudo mais. Então é interessante, porque a gente faz um registro desse tempo que a literatura está mudando no Brasil, né? Daqui 100 anos alguém vai ouvir a gente, André. Olha, eu espero que sim. Um otimismo brilhante, eu compartilho do otimismo. Para poder entender o que ela quis dizer com aquele livro A Pediatra, né, É por isso. exemplo. Muito bem, então, para a gente começar aqui, André, normalmente a gente inicia entendendo um pouco como é que é a sua relação com a literatura, né? Então, não só a escrita, que está muito clara, que a gente trouxe pelo menos 3 livros aqui, né? Mas também o seu universo como leitora. Imagino que deva ter lido muito. Como é que foi esse caminho até chegar efetivamente em começar a escrever, publicar, por uma grande editora, inclusive pela Companhia das Letras? Como é que foi essa sua aproximação com a literatura? Eu não tive livros em casa, não era uma casa de leitores, nem vizinhos leitores, ninguém no bairro leitora, certamente alguma professora por ali. Estudei em escola pública, isso em São Bernardo do Campo. Os livros, a literatura chegou pelo livro didático, livro de gramática. Eu lembro que esse livro eles traziam trechos de autores, né? E um deles era, por exemplo, de Machado de Assis, né? Acho que hoje em dia
alguém se alfabetizando. Normalmente, eu acho que não se tem mais assim, um trecho de Machado, mas lá estava. E a professora, que se chama Célia Aiko, que foi essa professora inesquecível, ela tinha ela trazia uma solenidade enorme no espaço da aula. Então, assim, aquilo poderia explodir ou poderia... Havia alguma coisa de cristal ali que poderia rachar se a gente se movimentasse na cadeira. Assim, você podia ouvir um fio de cabelo no chão. Assim, era muita autoridade para falar de língua portuguesa. E para explicar um pouco, quando ela foi passar exercício de escrita, de redação, ela disse, bom, isso aqui, na verdade, nunca aconteceu e nem vai acontecer. É mentira o que está no papel. E na minha cabeça essa coisa explodiu no sentido de isso que está aqui, né, com essa solenidade toda, é mentira. Eu já vi alguma coisa ali, meio, alguém tá vendo, alguém tá ouvindo, sabe, uma coisa, nossa. E aí ela falou, bom, é isso, vocês vão fazer uma redação e, na verdade, inventar não vai acontecer. Essa coisa de inventar uma coisa que não vai acontecer é de uma liberdade absurda, Sim. sabe? E eu era aquela aluna que levava 3 versões de redação para a escola, para a sala de aula. Uma delas com filho da puta, sabe? Falando, vai para o inferno, falando todas as barbaridades de uma criança, para uma criança dizer. Ela logo se divertiu com aquilo e disse assim, bom, a gente não vai precisar disso lá adiante, porque ela tinha em vista também que ali havia uma informação e que há uma espécie de língua portuguesa que era preciso adquirir para se formar um dia, ter uma vida com dignidade, tudo isso estava no horizonte, né? Mas também ela não abriu mão, ela assim, hoje a gente pode pensar, né, de ser poliglota na mesma língua, né, de falar de diversas formas, né? E ali ela estava muito interessada naquela língua que você vai precisar, daquela linguagem, daquele idioma que um dia a FUVEST vai pedir. E que numa entrevista de trabalho será exigida e que você... Uma espécie de roupa, né? Sim. Roupas para usar, né? A língua tem vestimentas, né? E eu falei, bom, quer dizer, tem um lugar em que essa escrita ela vai embora. E eu comecei a ter uma espécie de diário, de caderninhos próprios. Me lembro que me apaixonei por um menino na 5ª série, que o menino não gostava de mim, gostava de outra pessoa. E aquilo virou uma razão de escrita, de poemas medonhos, horrorosos, assim. Não, que hoje você acha medonhos e horrorosos, mas São, provavelmente amiga, para uma são. criança de 5ª série. Uma criança de 5ª, 6ª série, exatamente. E eu me lembro exatamente de um momento em que eu não gostava mais. E aquilo acabou não sendo a gasolina da escrita. E eu fiquei meio, do que vai aqui, sabe? Mas daí permaneceu. E a minha relação com a leitura. Então, uma tia minha me deu Christiane F. para ler. Ai, maravilhosa. Na adolescência, por quê? Mas por que ela deu Christiane F? Terrível, mas... Ela precisa saber o que ela não pode ser. Já era uma preocupação com a adolescência, sabe? Tava dando um exemplo Sem ali se do prostituir, que não se drogue, não se prostitua, veja bem. E eu comecei a ler aquilo, e aquilo eu fiquei muito chocada, né? Tudo ali muito forte. E ficava, então, tinha momentos ali de leitura só comigo, né? E o livro sumiu em casa. Desapareceram com o livro. Porque, enfim, por não ter mesmo uma ideia de leitura, que a leitura talvez ter um impacto tão grande que, na verdade, faça alguma coisa contrária, enfim. Então, de alguma maneira, a leitura também ficou parecendo uma coisa de um segredo que eu consigo acessar. E aí, quando veio a leitura de uma Clarice Lispector, acho que todo adolescente teve uma relação, e veio logo com Água Viva, Oi. Que não é fácil também pra... Não, mas isso mais tarde, né? Ah, tá. Isso mais tarde, eu acho que 16, eu me perco um pouco com as idades, assim. Acho que todas as idades são todas tão misturadas num copo só, assim, eu me perco com elas, mas eu tinha ciúme de quem lia Clarice Lispector, que é como se a pessoa estivesse lendo minha intimidade. Sim. Ciúmes, assim, eu queria aquela leitura só minha. E até hoje, quando eu encontro alguma coisa, e eu gosto muito dos ensaios, por exemplo,
eu rabisco aquilo, eu gosto muito do livro, assim, eu copio a frase do próprio autor como uma espécie de escrever em mim aquilo que acabei de ler. Outra hora tem opiniões e tal, mas eu sinto essa intimidade absurda com a leitura. E até hoje eu tenho ciúme um pouco. De alguns autores ou de alguns livros que ficam muito famosos? De alguma coisa que tem ali que é minha. Que interessante. É minha. E que tem uma discussão que eu acho que hoje, com as redes sociais, com inteligência artificial, a gente pode colocar também na conversa, que é a nossa privacidade é pública, né? Ou a nossa privacidade mental, a nossa subjetividade, ela não é tão singular assim. Sim, sim. Tem alguma coisa posta já prévia. Tem alguma coisa que é absorvida, né, desse... Alguma coisa prévia, alguma coisa assim de uma coletividade tão grande, de signos que já estavam no mundo, e que quando a gente chega, a gente já absorve aquilo desde bebê. Sim, sim. Isso é uma ótima discussão psicanalítica, inclusive. Mas eu vou fazer um parênteses aqui dentro do que a gente tem escutado, né? Me surpreendeu bastante te ouvir falar de não ter tido esse contato tão próximo com a literatura numa primeira infância, né? Ou dentro de casa. Porque eu acho que, assim, esse é o 6º episódio. Nos últimos 5, a nossa escuta foi... Não, começou dentro de casa. Eu tinha esse privilégio de ter os livros dentro de casa e eu acessava dentro de casa. Então, eu acho que é um primeiro impacto para mim. É surpreendente escutar você falar, o meu não foi dentro de casa, foi na escola. Porque eu acho que também coloca na escola esse papel importante, né, de iniciar esse contato, que hoje a gente vive num país extremamente desigual e a gente sabe que é um privilégio muito grande você ter a literatura dentro de casa, né? E aí é uma esperança de que, olha, nem tudo está perdido. Talvez tenham outras vias de acesso que venham a encontrar as pessoas que não estão se encontrando com a literatura dentro de casa, né? E que pode mudar os caminhos, né? Que, assim como no seu caso, mudou os caminhos, né? Eu imagino. Eu poderia ter desembocado numa escritora, mas em qualquer outra profissão também, no fim das contas. Lá eu fiz um colégio técnico de publicidade, depois, muitos anos depois, é que fui fazer universidade. Mas comecei a trabalhar na área da publicidade, por exemplo, de cinema publicitário. Época que usava filme 35mm. E estava muito bem obrigada nessa linha, trabalhando com isso, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Aos 17, 18 anos eu fiz um estágio numa produtora de cinema que estava fazendo propaganda de cigarros free, quando cigarros free, cigarros, fazia propaganda. E era moda, e era uma coisa legal, e era moda, né? Exatamente. Mas tem muita criança nesse momento... que se tivesse o acesso a alguma leitura, um tempo interno, alguma coisa assim, se beneficiaria muito disso, não para ser um grande leitor ou para ser um escritor, né, mas para dar repertório para a leitura do mundo mesmo, né? Acho que a gente falava aqui um pouquinho antes nos bastidores, né, que é essa coisa, bom, se uma pessoa que nunca fez uma leitura e trabalha com tantas áreas sensíveis da sociedade tivesse um repertório de leitura, o que mudaria aí, né? E você comentou, né, Mari? Acho que mexe com certas emoções e que dão repertórios, né? Sim. E acho que isso seria... uma das coisas que me chama atenção para isso também é que os professores também não têm esse tempo de leitura. E eu acredito em contágio. Que são os clubes de leitura, se não um clube de alcoólicos anônimos, sabe? Nada sai daqui, porque acaba tendo confissões, porque mexe com essas emoções. Sim. E que também é por contágio. É por contágio. É uma contaminação mesmo, o sabor dessa divisão daquilo que você conheceu, porque cada um faz uma viagem muito própria na leitura, né? Eu acho que tem clubes de leitura e poderia ter clubes de viagem também, né? Chegar da viagem e contar o que cada um viu e passou e trouxe de lá e tal. Mas professores, por exemplo, de rede pública, que é de onde eu saí, professores de escola particular também eu conheço muitas e muitos. Sim. Não tem não há esse lugar também. Sim. Esse recuo da bateria para essa leitura, esse tempo também, né? Eu gosto muito de propor em muitos lugares uma oficina de leitura e de escrita para os professores.
Ah, que legal. Isso é A gente fala sempre disso interessante. para os alunos, né? Sim. Mas os professores também. E essa professora, por exemplo, ela tinha um prazer imenso de leitura. De uma leitura pausada. Eu lembro dela ler os trechos assim e voltar. Mas olha, escuta melhor. Aí ela voltava. E aquilo assim, sabe, como colocava um... Era quase uma postura mesmo, assim, baixar um pouquinho para entender, sabe? Era se Sim. submeter àquilo. Sim. E é muito diferente isso hoje também. Mas a gente não pode recusar que é um mundo mais acelerado, com outras tecnologias, com outra velocidade, principalmente. E que acho que a leitura vai acabar encontrando o seu lugar. É. Eu acho que sim. Eu acho que até juntando a última coisa que você tinha falado, né? De que assim, quando a gente nasce, a gente já se insere na linguagem, né? Então a gente já se insere em algo que tá dado fora, né, da gente, e aí a gente absorve isso e se encaixa. Então já começamos daí, né? Num encaixe em algo que tá dado. E aí, trazendo essa questão da literatura, né, e de como ela possibilita, eu acho que ela possibilita, mesmo dentro dessa estrutura que está dada, a gente acessar outras linguagens, outros sentimentos, outras vivências, outras experiências, que a nossa vida é uma só e a gente não poderia acessar, né? E aí tem uma diferença muito grande da rede social, que a rede social é numa postura de consumo, de passiva, né? Você tá ali assistindo vidas que não são a sua e que você não pode acessar. Mas quando você entra na leitura, você tem uma postura ativa, porque você tem que imaginar, você tem que criar, você tem que ver. Então, eu acho que a relação que ela permite de construção de sujeitos, enfim, é completamente diferente, assim, né? Enfim, eu acho que, em certa medida, a gente tem que se adequar a esse mundo, mas eu tô no time da Lu Gerbovic de fazer a contra-revolução aqui. Vamos também, sabe, estimular a leitura, estimular esse contato, essa pausa. O Ícaro fala muito do filhinho dele, né? Que, tipo assim, 2 aninhos ele para e senta com o livrinho na mão, assim. E... Tem sido trash sair de livraria sem um livro só dele, entendeu? Esse final de semana mesmo, eu fui lá pra comprar um livro pro meu terapeuta, me comprometi. Aliás, fica a dica aqui de livro, de leitura, Coisa de Rico, do Michel Conforado. Sensacional o livro. Esse cara é o máximo. Aí eu comprei o livro, porque falei pro meu terapeuta que ia dar pra ele, e aí... Meu filho entrou lá, pegou um que tava na prateleira, se agarrou no livro, não havia quem tirasse. Eu falei, não, tá tudo bem, vamos levar lá. Aí acabou levando. Mas é porque acho que ele vê, né? Vê a gente... Ele tem um espaço que eu não tive quando era pequeno, assim, não tinha tanta disponibilidade também de livro. Tinha uma boa biblioteca na escola, tal, professores que acabavam incentivando bastante. Depois aí teve uma tentativa de formar alguma biblioteca dentro de casa. Mas esse comentário que você fez desse terceiro ajudando a gente nesse processo de construção, eu acho que, principalmente num país que a gente não tem tanto acesso, né, as pessoas em geral não têm tanto acesso, acaba sendo um terceiro relevante, né, no final das contas, assim, para trazer e fazer uma divisão. É por isso que eu acho que também tem um pouco a razão de ser do nosso trabalho aqui, de ser terceiros na vida de algumas pessoas e tentar incentivar a literatura, né? Acho que tem visões também para chegar nisso. Então, por exemplo, o início da leitura, por exemplo, eu acho que podia começar da literatura contemporânea para chegar em Camões lá adiante. É verdade. Porque quando chega em Camões, você fala, é mesmo, na estátua, você olha aquele busto do Camões, é o que? Um homem que não tem um olho. Por quê? Porque brigou. Era uma vida louca. Assim, um cara, assim, enfim, morreu na pobreza e tal. E assim, a epopeia para escrever os Lusíadas, sabe? Essa figura de uma biografia tão interessante e o que estava em jogo, tudo que estava ali, entende? Você começa lendo alguém que está escrevendo, que escreve... O aluno mora em Diadema e tem um escritor em Diadema agora escrevendo um livro. Sabe? Esse menino que está se alfabetizando, ele lê o cara que está ao bairro, tá a 3 quadras da casa dele. Dali, do bairro dele. Sim. Tem alguém escrevendo lá. Outra história, eu acho que entender que código é esse. É quando chega lá atrás,
puxa, você já entendeu que aqueles códigos têm um referente na sociedade da realidade. Aquela realidade de lá, de outro século, de outra mentalidade, eu acho que ela é uma viagem mais adesiva, sabe? Sim. E entender a brincadeira da língua também, o movimento da língua. Acho que de trás para frente isso ficaria muito mais interessante. Claro, são hipóteses, né? Hipóteses, a gente nunca sabe. Mas eu adoraria ter começado com alguém que tivesse escrevendo ali, uma autora local, uma crônica, um trecho, alguma coisa dali, e fosse voltando, chegasse, sabe, até chegar nos trovadores e falar, uau! Que é o que hoje você faz, essa dupla sertaneja aqui, esse feminejo aqui. É verdade. Mas eu acho que é um pouco o que você faz hoje, né? O que as autoras e autores que estão presentes hoje nesse universo contemporâneo estão fazendo. Vocês dão essa acessibilidade. Tipo, tá aqui a Andréia de carne e osso, ela tá sentada aqui, ela conversa, ela vai na escola, ela fala com o professor. Isso traz já uma acessibilidade. E acho que a rede social ajuda nessas horas. Aí a gente não pode... é o que você falou, perder a mão dessa parte moderna que pode ajudar. Porque o cara só vai saber disso, às vezes, pelo Instagram. Não, pô, tem uma pessoa que mora aqui pertinho de casa, que escreve, etc, né? Não, assim, pandemia, pré e pós, né? Então, assim, com a impossibilidade de sair de casa, esses clubes de leitura... Ícaro estava comentando aqui há pouco também nos bastidores, assim, majoritariamente criado por mulheres e frequentado por mulheres, que leem o quê? Mulheres que estão escrevendo, né? Isso ficou, né? Se tem alguma coisa que continuou online, eu acho que tem muito home office que acontece essa coisa, mas todo mundo voltou para a vida, mas os clubes de leitura, inclusive, eles se consolidam sendo online para que as pessoas de outros lugares compareçam, estejam ali e tal. E as redes sociais, elas também... Bom, os jornais e os cadernos culturais, os jornais que davam as resenhas, isso era assim, se aparecesse uma boa resenha no caderno cultural de uma Folha de São Paulo, talvez o Jô Soares convidasse para ir ao programa do Jô, e isso fazia um livro bombar. Sim. Mas é um mecanismo muito de elite também, né? Limitadíssimo. Limitadíssimo, né? Para quem assinava a Folha e para quem assistia ao Jô às 11 da noite, né? E de repente a pessoa está no metrô e viu um TikTok, um livro, e talvez esse livro consiga por acessos outros que seja, sabe? E também encontrar os livros que falem um pouco de si também, numa primeira identificação, né? Quando tem uma crítica, por exemplo, a ler os livros mais fáceis, ler os livros de autoajuda, eu acho isso, assim, uma besteira tão grande. A começar pela liberdade. Sim. Sabe, de cada um ter acesso à língua e a um ritmo e a uma partitura para o seu pensamento. A partir dali, enfim, aquela pessoa que só lê a Bíblia, deixa a pessoa ler a Bíblia dela. Ela tá lendo. Deixa a pessoa e é uma historinha. ler a Bíblia tem uma historinha. Claro que nesse clube de leitura da Bíblia é um pouquinho... É um pouco mais radical. É um pouquinho, né? Como se só houvesse esse livro e tal. Mas não é isso, assim. Inclusive, é nesse clube de leitura da Bíblia, inclusive, que se descobre o poder das palavras. Sim. Né? Sim. E de como, nessa coisa ainda religiosa, por exemplo, que tem muita coisa que se procura o quê? Num salmo. Aquela ideia do refrigério da alma, sabe? E só que, claro, por um lado mesmo, assim, pedagógico, dogmático, e tudo isso que a gente precisa entrar nessa conversa. Mas os livros, quando você pega os recortes das várias vivências que estão ali, das várias estufas de história, sabe? Você faz uma colcha com aquilo. E de entender também a humanidade, porque não é só o sagrado sem a humanidade, ficou uma cápsula espacial a esmo, né? Só que essa cápsula ela aterrissa aqui, né? Sim. Em como? Em nós, essa coisa imperfeita, cheia de erros que nos diferencia, no fim das contas, da IA. Sim. Que eu acho que o que vai sobrar é pelo erro mesmo. Até que eles copiem os erros também. Até que a IA, eles é ótimo, né? Até que a gente faça com que eles imitem um pouco isso. Mas... ainda voltando, né? Acho que as redes sociais e a liberdade de leitura, inclusive, ela fica muito explícita numa Bienal e não numa Flip, por exemplo. Porque a Bienal é a realidade da bibliodiversidade. Sim.
Você olha ali e, de repente, você vê assim, as editoras pelas quais publico e pelas quais os livros, que normalmente os clubes de leitura do qual, enfim, a gente conhece, participa, que está lendo, por exemplo, as autoras americanas, as autoras africanas, as latino-americanas, que estão... Enfim, existe um boom mesmo de escrita feita por mulheres. Ela é só um espaço daquele galpão imenso. Tem lá os livros de colorir, tem lá os livros religiosos e tem também agora essa coisa de escritores e escritoras começarem a fazer também uma escrita dentro do escopo religioso, fazendo ficção. A realidade está ali, né? E eu não tenho... Eu tenho uma dificuldade imensa de cara rejeitar tudo isso. De verdade. Sim. Acho que são caminhos, caminhos para chegar ao livro. Sim. E a gente não impõe também, né? A religião também estava pré-colocada e de alguma maneira imposta. Por que a gente não vai impor também uma literatura? Uma literatura. Né? Fica essa questão. É verdade, como é que a gente traz aqui pro mundo dos Como homens, pregar né? Como é que a gente prega a palavra da literatura? E a gente cria a nossa seita também, né? Eu acho que tem esse lado interessante aqui. Eu brinco que o Ícaro, ele faz seita dos livros que ele gosta muito, entendeu? Ele gosta muito de um livro. Você prega a palavra também, ele prega a palavra. Né? Eu sou pastora. Assim, total. Tem gente, tem autor que eu viro, tipo, o maior comprador de livro dele, individual, assim, fácil. Entendeu? E aí eu vou entregando pras pessoas, assim, no meio do caminho. Vídeo Clarice Freire, que participou aqui com a gente. Clarice Freire, esse ano, eu acho que 50% da venda de livros de Clarice foi Ícaro. Eu tenho um negócio, eu não devia nem dizer isso aqui, porque depois eu vou me dar mal, mas assim, eu não empresto livro, em hipótese alguma. Eu sou... Eu acho dificuldadezinha também. Eu tenho uma visão... Olha o ciúme que a Andrea falou, o Ícaro tem o ciúme dos livros dele. Eu tenho uma visão de construção de legado, entendeu? Eu tô construindo legado. Eu não sei como é que vai ser daqui 20, 30 anos, mas tá indo lá. E é isso, óbvio, dá alguns pequenos conflitos. Pô, mas você compra mais do que lê, dentro de casa eu ouço um pouco isso, entendeu? Eu falo, não vou conseguir ler tudo. Até descobri que tem um termo em japonês pro cara que compra e fica empilhando coisa no... minha esposa me mandou esses dias pra dar uma cutucada em mim. Falou, A minha estante tem portas envidraçadas, pois filho com alergias, né? Mas aí a quantidade de livros que eu recebo, eu não consigo mais abrir as portas. Porque já chegou quase até a metade. Eu estou cercada, assim, com eles, porque eu resolvi que eu não compraria mais e ficaria no e-book. Eu não consigo. Porque tem o negócio de pegar, né? Porque é a maior tecnologia, entende? Porque, assim, do papiro pro livro, cara, tá difícil superar, sabe? Índice, lombada, e aí vai ter um momento que vai ter essa volta do papel, falando assim, nossa, o livro, então, é um e-book em 3D, 4D, sensorial. Isso. Em que todos os tatos estão lá, os sentidos estão lá. Uma tecnologia avançadíssima. É verdade. Aí, como eu não empresto, às vezes quando alguém me pede emprestado, eu dou de presente, entendeu? Aí fala assim, você quer emprestado? Vamos fazer melhor, eu te dou o livro de presente. Aí eu vou lá e dou. Mas assim, não é pra todo mundo, eu não devia estar falando isso, porque agora todo mundo vai querer me pedir livro emprestado e tal, não sei o que. Mas é porque eu tenho bastante, assim, eu tenho dificuldade, o livro vai o nomezinho, tal. Tem um apego. E já comentei isso aqui também, por exemplo, o livro ele só me pertence efetivamente a partir do momento que eu leio ele e põe o meu nome. Enquanto eu não ler, ele não vai com o meu nome, então assim, ele não é meu ainda. Eu tenho uns traumas aí. Os livros todos que eu tenho não lidos na minha estante, eu li isso em algum lugar. Eu queria muito ter essa memória de citar aqui onde foi que eu li isso, mas eu me esqueci. Mas ele é uma espécie de conhecimento também. Sim. Porque você pega... É um livro de filosofia, ou tem um ensaio de escrita por um autor mexicano, ou alguma coisa. Aqueles universos estão presentes na sua casa. E uma coisa que eu tenho feito... Essa virtualidade... E uma coisa que eu tenho feito agora... É vida também. Uma coisa que eu tenho feito agora, mais recentemente, é deixar recados pro meu filho nos livros. Isso é muito legal. Entendeu? Então eu vou lendo, aí eu deixo um recadinho na borda da página. Aí se um dia ele ler o livro, ele vai achar o recado, entendeu? Isso é muito legal. Aí vai ficando lá uns recadinhos no meio do caminho. Vou deixar aqui para essa coisa para as mães que estão com filho adolescente aqui. Falei, olha, filho de escritora também não tá lendo, tá? Ele tá no game. Ele maratona séries.
Mas, bom, em casa tem livro no banheiro, porque a gente lê, meu marido também é leitor, então tem livro na cozinha, tem livro na sala, tem livro pelo caminho, né? Ele chegou a... Ele lê os livros obrigatórios da escola. É isso. E acaba por aí mesmo. Mas tem uma coisa... que ele pegou o celular muito mais tarde do que as crianças estão pegando agora, aos 7 anos. Ele pegou o celular muito mais tarde. Então, essa coisa do scroll e da coisa dopaminérgica, dos cortes, e ouvir vídeos à velocidade 10, não chegou no momento muito crucial. Então, ele consegue maratonar narrativas. Por exemplo, ele descobriu o Prison Break, que ele falou assim, eu quero entender, porque parece que me disseram que essa é a série que explica todas as outras. Eu sei lá quantos episódios, 60. Assistiu todos e faz uma resenha sobre aquilo. Mas eu acho que isso acontece porque ele sobreviveu num momento X, numa janela ali, em que o cérebro não queimou. E aí isso acho que sobreviveu e tal. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu não obrigo, mas ele vê aquele universo todo que está ali. Sim. Ele tá nesse imerso nesse mar, quase afogado, com os livros. E muitas coisas das conversas saem também dos livros que eu leio. Meu marido também lê muita coisa. Eu gosto de ler mais não ficção, ele lê história, louco por história, filho de uma geógrafa. Então, que legal. Mas só para... Assim, dentro da casa da escritora, o filho não está lendo. Você entende? Porque, assim, não, a gente vai entender o que a gente vai fazer com isso. Sim, sim. A gente está entendendo o que a gente vai fazer com isso. André, eu acho que você tem um universo muito rico, assim. Eu fico escutando, né? E são muitas entradas, assim, pra gente conversar. Porque realmente é um universo muito amplo, muito rico. Que mesmo que não tenha começado lá na primeira infância, você vem hoje aí nesse universo da literatura se aprofundando. E mesmo quando você não lê, você vê isso como um mapa ali, né? Aquilo que você tem tá ali como um mapa, né? E uma curiosidade que eu fiquei, assim, foi... eu já te escutei falando, como eu disse, né, gente? Eu sou perseguidora do André, então eu já escutei a André falando várias vezes a respeito dos seus escritos, né? Principalmente dos 2 romances, que eu acho que... aliás, eu vou amarrar isso na minha pergunta. Hoje o Brasil privilegia muito o romance, né? Eu tenho essa impressão, que é quase como se o romance tivesse um status de, aqui eu cheguei na verdadeira literatura e a poesia e os contos são como se fosse um percurso para chegar lá, né? As pessoas não dificilmente valorizam, assim, a poesia pela poesia, o conto pelo conto, né? Então, eu queria saber, assim, como é que foi a virada de chave da sua trajetória, de você pegar tudo isso e falar, não, agora eu vou escrever e vou publicar e vou... assim, hoje você praticamente vive, né, da escrita, da literatura, das oficinas, o seu trabalho, ele ficou relacionado a isso. Então, como é que se deu esse movimento para você de pegar todo esse seu referencial e transformar em contos e transformar em romances? Como que você fez essa virada de chave? Os contos eu escrevia sem parar, na verdade. Assim. Os contos sempre estiveram presentes. E foi assim que surgiu meu pseudônimo, pois me chamo Andréa Fátima dos Santos. Eu tive uma época que comecei a ler umas coisas esotéricas. Eu sempre gostei desse universo. E hoje eu olho para ele e acho que esse universo do ocultismo, assim, ele entrega alguns conceitos, inclusive de teoria do conhecimento, que pode ser interessante, inclusive, para literatura e tal. Mas, enfim, aí tem uma autora francesa que me pegou demais, que se chama Annick de Suzinelli. Ela escreveu, eu sempre falo desse livro, O Simbolismo do Corpo Humano. Ela misturou a acupuntura com Torá e Velho Testamento. Nossa Senhora! Uma lasanha interessantíssima. Mas o que me pegou não era só o fato dela misturar o sublime com o joelho. Só isso já é literário por si, Sim, tá certo? Sim. Pronto, acabou, era isso que eu queria dizer. Acabou aí. Terminar aqui, Já acabou aí. Mas a forma como ela escreve, ela escrevia de uma forma que eu entendi como
erótica. O jeito como ela propunha ou analisava a forma de se conhecer aquilo inalcançável, né? Então, assim, sujeito, objeto, como se aproximar desse objeto que não é só Deus, é o próprio mundo, é você mesmo. Né? Se você é transparente para você. Enfim, só que dentro dessa ideia de um cristianismo antigo e tal, misturado com as coisas da acupuntura, uma coisa assim que me pegou. Eu brisei, assim, lendo, assim. Tive tremores, assim, epifanias, e fechar e segurar aquilo, assim. Não ficava com o celular ao lado, tá vendo? Ó, o celular tira, né? Porque a epifania dura 2 segundos, aí você já pega pra ver se tem um zap. Que inferno. Já perdeu a epifania. Que inferno. Mas... E aí, muito envolvida com essa leitura, eu comecei a escrever uns contos eróticos. E o Marcelo Taz, numa entrevista que eu dei no Provocações, ele chamou de erotizitos, que pra mim... Porque não era uma coisa a favor de uma excitação. Não dá pra excitar ninguém, mas era uma mistura, por exemplo, sei lá, uma devota de São Jorge que tinha sonhos de que ela habitava uma imagem que é a dele, que é ele protegendo uma pequena capela com uma senhora lá na saída. Entende? Esse tipo de coisa. Eu adorei esse neologismo, erotizito, foi muito bom. Erotizito. E escrevia como se ninguém fosse ler, porque ninguém ia ler mesmo. Sim. Eu sou casada há 33 anos e o André, que é fotógrafo, sempre foi meu primeiro leitor. Sempre, desde os 17 anos, tenho 50. Sempre. E aquilo bastava. Isso quando eu passava para ler, assim. Era simplesmente um deleite próprio, né? Sim. E trabalhando com outras coisas, né? Com produção, de fotografia e tal. E um dia levei para o Ricardo Franca Cruz, que à época era editor da revista da Rádio 89 FM, a Rádio Rock. Uma revista, tinha acabado de lançar, havia pouco tempo lançado a revista. E ele leu um dos textos e falou: você não quer responder dúvidas sexuais dos ouvintes da rádio na revista? E claro, não sou sexóloga, psicóloga, coisíssima nenhuma, era uma coisa ficcional praticamente. Foi daí que ele propôs. Ele falou: olha, não dá, Andréa Fátima dos Santos, invente um pseudônimo. E minha sogra sugeriu André Del Fuego, que ela pensou na Luz Del Fuego, que foi uma vedete dos anos 40, 50, uma mulher extraordinária e tal, com pautas que hoje escandalizam, e ela já defendia questões ecológicas, enfim, muitas pautas, enfim, na década de 50. Mas, enfim. E aí, eu comecei a juntar aqueles textos, não o da revista, mas como eu recebia muitas cartas, e aí, quando eu resolvi, então, procurar uma editora para publicar o primeiro livro de contos, que se chama Minto Enquanto Posso, que só anos depois eu me liguei que tinha conexão com a professora dizendo ficção é mentira. Mentira, exato. Aí eu fui perceber isso outro dia. Ótimo. Ai, a mente é maravilhosa. A mente ela é narrativa. Ela é ótima. Só não atrapalha que ela escreve, né? É isso. Não atrapalha que ela faz toda a história para você. E aí eu falei, eu vou manter, porque quem mandava as cartas pode ter vontade de escrever, de ler o livro, né? E fui mantendo por distração. Eu nunca tive um plano concreto. Era um hobby. Sabe, o que eu vou escrever? Assim, um foi atrás do outro. Chegam os blogs, e eu adorava os blogs que tinham posts curtos, com exercícios literários. Eu sempre gostei muito de fotografia, de concisão, a concisão da fotografia. Meu marido fazia ensaios para revistas e tal, e eu adorava, ele sempre me deixou participar disso também, adorava editar, ajudar a editar as imagens, contar uma história através dela, e eu muitas vezes trabalhava com ele, com o figurino, ou com, enfim, dando pitacos na narrativa da própria construção e tal. E aí um blog que eu tive por muitos anos, e o último post se chama O Jardim Não Precisa de Mim. Que eram fotografias que eu fiz do meu quintal com as borboletas, o ciclo todo das borboletas através do manacá de cheiro, que é o quê? Uma usina de borboletas, sozinho, e percebendo o ciclo dela pela minha casa e tal. Depois nunca mais escrevi lá, porque o blog ficou, enfim, comecei obsoleto, né? Obsoleto, porque eu queria colocar toda a escrita nos livros e tal. Mas esse blog me fez o exercício de concisão ali. E eu me lembro que escrevi uma mini novela Nó, que eu peguei umas ilustrações que eu encontrei de um artista e comecei a escrever a partir das ilustrações, por capítulos, né?
E isso resultou numa coisa interessantíssima. A Thaís, uma artista plástica, ela mandou uma mensagem dizendo: você poderia me dar seu endereço? E aí eu dei o endereço, depois pensei, nossa, que loucura dar o endereço pra alguém, né? E um dia ela imprimiu aquilo num livro com a novela chamado Mini Novela Nó, O Único Exemplar. Um papel couché de qualidade. Sabe assim, de repente você joga uma garrafa ao mar e chega, a Thaís me manda essa garrafa, assim. Caraca. Essa volta, assim, e aquilo é um livro, sabe? E aquilo deu um significado tão grande. Eu queria usar uma palavra melhor do que significado, não achei agora. Mas a literatura tem vários meios, né? Porque essa época também teve uma discussão enorme que era se literatura feita em blog é literatura. Você lembra disso? Daqui a pouco aí a gente vai chegar nisso outra vez de um outro modo. Um pouco mais difícil de entender, mas a gente vai chegar nisso de novo. Mas se literatura, blog era literatura, e eu sempre respondia, bom, se você ouve música clássica no elevador, lá não deixou de ser música clássica. Não existe música de elevador. Música da C&A, da Renner. Eles não fazem... é um conceito diferente, não né? Continuou sendo, né? Então... e os livros seguintes partiram daí. Daí eu ganhei uma bolsa de escrita pela Secretaria de Estado da Cultura, PROAC, que depois mudou de nome, porque o governo federal também teve um programa com esse nome, não sei como chama agora, mas enfim. Foi a primeira, né? E eu logo pensei, bom, o que eu vou fazer aqui? Quero um livro de contos, vai chamar Engano Seu, e vou fazer... eu vou pegar um tarô, não sou taróloga, tá? Eu não entendo aquilo, mas eu vou tirar uma carta para cada um e a partir dele eu vou escrever alguma coisa. Esse é o processo. Eu acho que... Não, esse foi o terceiro livro. No meio dele, antes desse da bolsa, do primeiro até a bolsa, eu fiz um livro artesanal com a Fina Flor, a editora da Cristiane Lisboa, que é uma escritora maravilhosa. E ela editou muitos livros a essa época, um deles do Chico Sá, por exemplo, que é um livro maravilhoso, um romance sobre uma briga de casal. O romance começa o capítulo na capa, todo grampeado, mas com a parte que fere do grampo, não a lisa, a parte que fere, pro lado de fora, pro leitor, todinho. Não sei como conseguiram fazer isso, mas colocar esse livro dentro de uma meia de seda de mulher. Ou seja, para você ler o livro, você já começava brigando. Rasgando, Rasgando. Então, edição ilimitada. E fiz um livro com ela, que é o Nego Tudo, e que a gente, enfim, 107 exemplares, que eu chamo de edição confidencial, porque o Murilo Rubião, o grande contista brasileiro, fez uma edição que ele chamou de edição confidencial. Achei isso incrível. Você sabe em que lugar está cada livro. E a capa era assim, era um homem de olhos fechados, e a gente costurou os olhos e a boca de cada exemplar. Caraca. Durante a madrugada, esperando a Kombi chegar com os livros da gráfica para lançar no dia seguinte no bar Mercearia São Pedro, com os amigos, comendo pastel, tomando cachaça. Das experiências editoriais mais deliciosas da minha vida. Depois eu publiquei por diversas editoras, editoras estrangeiras também. Tive muitas experiências de edição. E essa é uma das das experiências mais... eu ia dizer de novo gratificante, que coisa. Mas ela é gratificante, mas ela é... Ela é meio sensorial, né? Ela não é uma experiência só... É respeitosa com o processo inteiro, assim, de você estar no processo inteiro dos livros. Costurar uma página, sabe? Saber para quem vai. Você conhece cada leitor, é uma coisa tão... um círculozinho tão fechado, tão aconchegante, tão... E depois, enfim, a experiência de uma pediatra, por exemplo, que é um livro, enfim, best-seller, né, que saiu desses 107 exemplares para, sei lá, quase 80 mil exemplares, né? Assim, uma outra história, né? Vai para outras... que é maravilhoso, maravilhoso. Mas esse livro lá, esse livro que se chama Nego Tudo, eram contos com 2 palavras. Mini contos com 2 palavras, né?
E é esse livro que vai ser relançado pela Companhia das Letras, em edição comercial, claro, em outubro ou novembro, é um livro que eu escrevi aos 30 anos, eu aos 50 releio tudo isso, e isso também foi uma experiência interessantíssima. Eu reli e reescrevi muitos deles, incluí outros. Só para te dizer, né, no momento dos romances, né, que ele é a obra mais procurada por leitores, de fato, como processo de escrita, é um processo interessantíssimo, porque você mora naquele processo, é diferente ele é muito sedutor como processo de escrita, mas volto agora não só com conto, que já é uma coisa, um gênero fragmentado e menos procurado, mas imagine só isso ainda levado a um gênero dentro do gênero, um exercício dentro do exercício. Um exercício dentro do gênero, que são das micronarrativas. Mas, lendo um ensaio da Ana Maria Chua, uma escritora argentina, ela pesquisa o miniconto, a nanonarrativa, ela dá vários nomes para esse estilo. Relâmpago, acho que pílula, acho que ela coloca também, e um deles é ficção súbita. E aí eu achei isso sensacional, e o livro, no prefácio, tem essa explicação da Ana Maria Chua, e o livro se chama Nego Tudo, subtítulo Ficções Súbitas, que é essa ideia, é um retalho, é uma fotografia, é um piscar de olhos ali, sabe? Uma coisa, um fragmento de uma narrativa. E tem uma relação... Que é um exercício maravilhoso. Tem uma relação, parece que quase... não sei, inerente da sua escrita com a imagem, né? Eu achei isso muito interessante. Te ouvindo, assim, me parece que é isso. Esse seu histórico com a fotografia, ele meio que permaneceu. E aí, lembrando dos livros, eu acho que isso transparece. E as capas dos meus livros, por mim, seriam todas com fotografia, por exemplo. E não é só pela fotografia, mas é o lugar da sua escrita ser fotográfica, sabe? Sim. Eu acho que a escrita que você traz, ela é muito fotográfica. Talvez seja essa associação, não sei, mas foi uma coisa que me ocorreu agora. De ter uma associação de imagem com palavra, né? Então tem o jardim e o blog, tem a fotografia e o escrito e o nó. E tem, né? Eu acho que são processos que estão muito correlacionados com a imagem, com a fotografia. E eu acho que isso é muito visível nas leituras, né? A gente enxerga a cena. Você enxerga a cena do casal aqui. Você vê o casal deitado ali na cama e aí o raio e não sei o que, sabe? Então eu acho que tem uma relação meio imagética, né? Aliás, aproveitando para falar dos dois livros, né? Conta um pouquinho a experiência de cada um. Claro, pra gente. Claro. Os Malaquias foi meu primeiro romance. E é um romance que partiu do luto, da morte da minha avó. Um amor vertiginoso por esse ser humano, por essa existência dessa mulher. E é uma história a partir da real da minha família. Então tem umas coisas aí, por exemplo, eu tenho duas senhoras gêmeas que roubam linguiça, essas senhoras existiram. Então as coisas que parecem surreais ou que parecem inventadas, na verdade todas elas são bem concretas, né? Inclusive o próprio início, que é isso. Os meus bisavós foram cozidos por dentro por um raio e deixaram órfãos o meu avô e meus tios-avós. E daí a história decorre. Só que ela é uma história de realismo mágico e prosa poética, que são duas junções caudalosas, né? Sim. Então, em diversos momentos eu pensava, nossa, eu acho que eu estou fazendo um frango assado com pêssego em calda. Preciso dosar isso aqui. Foi um livro que levei muitos anos para escrever, foram 7 anos. E para publicar também, né? O segundo livro foi As Miniaturas. Eu estava fazendo a minha segunda graduação. Eu fiz 2 graduações de filosofia, não só uma outra. Uma na PUC e outra na USP. E entrei em contato com o Artemidoro de Daudes, um grego do século II, que escreveu sobre a interpretação de sonho. Um livro para ensinar o filho a prática da leitura dos sonhos das pessoas. Era um comércio, se cobrava por isso. E também para se defender dos seus inimigos, tal. Fiquei louquíssima com a ideia. Foi lá que eu li a palavra oneiro. E aí, como ele estava num processo pós o fenômeno do sonho, que é interpretar o sonho, eu pensei, um livro que falasse de uma coisa que acontece antes do próprio sonho surgir. Uma instância protocolar, uma espécie de empresa, um edifício no centro da cidade,
Porque como tudo isso é muito evaporado, o que está acontecendo? Onde é isso? Eu coloquei esse edifício na Praça da Sé. Sim. Porque a Sé, que funda uma cidade, é a coisa mais concreta possível, né? Mas é claro, é um livro que eu não deixo explicações alguma. Começa de um modo difícil, que é o próprio oneiro, que é quem é essa pessoa, o que está acontecendo aqui. O que é oneiro, né? Começa que por aí. Você oneiro, lê a primeira minha palavra senhora, do livro. meu Oneiro. Anjo. Oi? Que pode me explicar, meu anjo, o que é oneiro? Então, é um livro que saiu... Os Malaquias surgem de uma... das vísceras, Sim. da memória, inventada, que muita coisa eu não sabia, mas enfim, de um afeto absurdo. Um livro que sai de afeto mesmo, assim, desses afeto cápsula, origem do mundo, né? E as miniaturas saem de uma pergunta filosófica e desemboca numa coisa que não tem prosa poética, mas é insólito. E o outro, que é a pediatra, que eu pensei, não, chega de metáfora, embora tenha, mas não é realismo mágico, insólito, embora seja. E sem prosa poética. Mas na Argentina, ele foi publicado como ficção científica. Você tá brincando? Como assim? A pediatra, porque essa entidade social médica cheia de privilégios não existe na Argentina. Não existe. Então, ela é tão fora do contexto incrível. Diferente, né? Que ele foi publicado como ficção científica. Que loucura. Caramba. É muito interessante, né? Muito. São nossos vizinhos. Sim. É impressionante como a gente vive Uma marca num cultural universo tão forte. muito... Falei cápsula aqui várias vezes, muito encapsulado. Uma capsulona chamada Brasil, assim. E eu acho que tem um fator muito legal da pediatra, né? Que a gente também estava conversando, eu e o Ícaro, que é o fato de que você entra na mente ansiosa, né? Você entra assim... Eu que sou ansiosa, lendo a pediatra, era tipo assim, quase que um gatilho para minha ansiedade, porque você entra ali numa mente ansiosa, numa narrativa que você conseguiu eu construir com sofri velocidade. Eu sofri com esse livro. Dói um pouquinho. Eu sofri bastante com esse livro. Eu li ele em 2022 e num momento específico de vida tal, eu dei uma sofrida nesse livro. Você ficou com medo de pediatras? E você Fiquei ficou com porque... a situação da criança, né, sei lá. porque na verdade minha esposa estava grávida, a gente acabou perdendo o bebê e tal, não sei o quê. E foi difícil ler o livro. Foi difícil. E ele Difícil. porque ele mexe com toda a questão da maternidade, com toda a questão da criança, Com o perigo de nascer e de parir. É isso. A minha ideia, um pouco geral do livro, era... Bom, que para quem leu, eu fui uma mãe prana. Então, um exercício imenso de dar voz para uma pessoa que não me atenderia, que bateria a porta na minha cara, que não atenderia meu filho. Eu acho isso um exercício literário. Você sair, por exemplo, dos Malaquias, que é seu avô, sua avózinha, Sim. de um lugar que a origem é afável e é de calor, para uma coisa fria absoluta. Mas eu pensei nisso, assim, a taxa de mortalidade materna, por exemplo, em países super desenvolvidos, ela existe. Está colocado que de um número tal de mulheres que vão parir, tem uma porcentagem ali, a gestação que não chega ao fim, sabe? Um filho que falece nas primeiras horas, ou enfim, na minha vida, na minha família, a gente viveu uma coisa, enfim, muito complicada numa das gestações e tal. Então, conheço bastante UTI, neonatal. Mas era um pouco essa ideia do perigo da vida mesmo. Perigosíssimo nascer. Perigoso. Perigoso. E acho isso... É um pesadelo e é um fascínio. Fascínio, cara, eu tô aqui. Eu tô aqui. A gente chegou aqui. Por variáveis belíssimas, né? E afáveis, ou nem tantas, né? Enfim. Eu acho o tema para mim é bastante sensível. E falar dele, por exemplo, eu tive um parto cheio foi um parto muito longo, doloroso, teve umas complicações e tal.
E eu fiquei lendo durante uns 2 anos blogs maternos. Porque isso tem 14 anos, né? Então era um outro mundo mesmo, assim, das redes sociais, né? A gente não tinha tudo isso. Então, mas os blogs, as mulheres, as mães, faziam aqueles relatos imensos, desde o teste, desde o casamento, ou às vezes não, mas desde o teste positivo até o puerpério. E nenhum relato era igual ao outro. Nenhum parto era igual ao outro. Nenhuma gestação era igual a outra. E eu fiquei uns 2 anos lendo isso. Acho que eu não lia mais nada que não fosse isso. Eu fiquei fissurada para entender o que aconteceu comigo no meu parto. Sim. E até ver, por exemplo, culpas, né? Por exemplo, de quem procura o parto humanizado ou natural. Nem sei em que nomes chegamos agora para essa assistência. Culpa, por exemplo, do parto não ter sido X, não ter sido Y. Uma culpa imensa. Não devia ter bebido. Se eu não tivesse tomado aquele remédio, talvez eu não tivesse tido essa má formação. Isso pensando aqui em outras situações, né? Essas... e um senso de responsabilidade por tudo que acontece naquele corpo que está gerando alguém assim, que é de uma carga, né? Acho que aquele puerpério é um pouco aqueles 40 dias, é atravessar mesmo um deserto, entender, porque ainda é o seu corpo ainda, aquela criança sai de você, é seu corpo ainda, até para sempre. Até para sempre. Eu, com 50 anos, dou preocupação para minha mãe. Sim. É isso. Evito dar preocupações para ela, inclusive. Ela não precisa saber de tudo, não. Assim, deixa ela descansar um pouquinho, né, da queimadura do mundo. Porque eu agora, com um filho de 13 anos, Nemo, que tá saindo do banco de coral. Ai, Sim. que pavor. 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 Sim. Pavor. Tá preparado? Não. Eu acho que eu não te ajudei. Não, isso faz parte. Não tem como fugir do mistério da vida. É. Não tem. Gente, a conversa voa, o tempo voa. A gente vai ter que fazer nosso... A gente começa com a pergunta do contato com a literatura e termina com o bate-bola. O Ícaro faz um bate-bola de... Não, são 2 perguntas bem rápidas, né? Se tem alguma referência literária, assim, você já passou por algumas. E aí, assim, temos quase um padrão aqui. Clarice Lispector está sempre nessa mesa. Sim. Né? Mas queria saber algumas referências literárias suas e alguns livros ou autores que te marcaram, assim, nesse período da sua vida. Olha, minha vida de leitora se divide antes da filosofia e depois da filosofia. Porque antes da filosofia, eu lia de uma forma mais caótica. Na filosofia, por conta, claro, é uma graduação, 9 anos fazendo, depois na filosofia, depois na USP, depois na PUC, depois da USP, depois eu fiz um mestrado. E aí a literatura, a leitura, ela ficou... Eu fiquei muito marcada pela ideia do fichamento, assim. Na verdade, pela angústia de reter o máximo que eu posso daquilo que estou lendo, né? Mas antes E também, quando eu cheguei na filosofia, eu lia tudo como uma espécie de cenário ficcional. Eu já cheguei completamente desvirtuada. Eu fui fazer mais velha, com 30 anos. Eu cheguei lendo tudo como linguagem de ficção. Tá. Mas as leituras que me marcaram, para não ficar assim só na Clarice, porque eu tive várias fases, assim, e são muitos livros, sabe? Tá tudo muito misturado, assim, sabe? Café solúvel na água, mas eu tive um momento Saramago, por exemplo, com o Evangelho segundo Jesus Cristo, Faulkner, O Som e a Fúria. Falei, ele não tá fazendo isso aqui. Bom, eu tive Roberto Bolanho, Os Detetives Selvagens, que foi também caminhos, né? Caminhos de leitura, caminhos de escrita também. Clarice Lispector, só para não deixar ela lá, ela foi mesmo, assim, os livros dela. Quando eu li Maçã no Escuro, que é o livro menos falado dela, que é um romance também sobre a culpa. Foi uma das coisas que eu li um pouco mais velha
e que enxerguei ali uma tentativa dela de ser menos obscura e sendo mais ainda, se afundando mais ainda nisso. Eu achei isso de uma coragem absurda. Tem um último livro que eu gosto, foi uma descoberta, inclusive foi o Pedro Pacífico Buxter, que me mandou para ler num clube de leitura dele, que é As Primas, da Aurora Venturini, uma argentina, que sempre escreveu e teve relações, amiga da Eva Peron, foi para Paris, conhecia Simone de Beauvoir, não era uma figura obscura que estava no seu apartamento com conexão nenhuma com a cultura, mas ela nunca aconteceu como escritora, até mandar seu texto por um jornal, Página 12, argentino, e o júri, Mariana Henriques, inclusive, estava antes do júri final, ele falou: o que está acontecendo aqui? E aí ela surge e é publicada em diversos países. E eu leio muita coisa, né? Eu tô falando aqui assim, sabe? Também me pula assim, aquilo que vem As Primas, da Aurora Venturini, é um livro que eu indico de olhos fechados. E tem também os contos de Denis Johnson, chamado Jesus, mas... Tem como até a gente ver se eu tô dando esse nome certo, senão eu até posso repetir? Eu não tenho o celular aqui, mas a gente... Denis Johnson Jesus. Tudo bem? Qualquer coisa, só editar e colocar esse nome certo. Eu não posso errar esse nome. E eu tô com a memória bem zoada. Denis Johnson. Denis Johnson saiu pela Todavia. Só para dar um livro de contos aqui, porque esse foi o último livro de contos... Tem um que eu vi que ele voltou com tudo aqui. Filho de Jesus. Filho de Jesus, eu sabia. Eu posso até repetir a fala, se quiser. Eu tenho esse livro em casa. Eu vi pela capinha aqui. O Filho de Jesus, de Denis Johnson. É interessantíssimo. Aí, tô lembrando. Quero sugerir, porque a gente comentou aqui sobre contos, O Filho de Jesus, de Denis Johnson. Legal. Denis Johnson. Porque tem porque tem uns contos que às vezes eles estão tão ligados por uma linha que junta tudo, e ele faz isso com uma densidade maravilhosa. Muito bom. E a segunda? A segunda eu já fiz as duas. Os autores que marcaram, né? As referências dos autores, acho que... E se tem alguma passagem? Esqueci desse problema. Se tem alguma passagem de algum dos seus livros que te marcou mais, assim, que você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu tive coragem de escrever esse negócio aqui? Ou então esse aqui eu chorei o dia inteiro pra escrever, sei lá, alguma coisa que você fala, tipo, isso aqui me pega. Os Malaquias eu chorei muito na escrita, e porque os personagens iam morrendo os personagens reais iam falecendo durante o processo de escrita. E aí eu parava o livro, achava que eu estava profanando os mortos. Primeiro romance, achava que aquilo não era uma forma... Acho que isso não é profissional. Certamente esse não é um processo digno de escrita. Ficar tão vulnerável durante o trabalho, abandonar o trabalho, deixar na gaveta por tanto tempo. E um inteiro que me marcou demais é um livro que eu escrevo, mexo nele, escrevo e abandono por 12 anos já. Que é um livro sobre artes marciais, sobre Kung Fu. Esse é um livro que já deixei na boca... Vamos publicar, eu peguei de volta. É um livro... Um dia, talvez eu publique e tal. E eu fiquei, das miniaturas até a pediatra, 9 anos sem publicar. E eu adorei ficar 9 anos fazendo uma auto-oficina neste livro, que eu fiz diversas revisões dele mesmo, sem sair dele. Sabe? Numa coisa... Sabe? Escrever como se não fosse publicar, como se ninguém fosse ler. Acho que é um jeito de preservar uma menina que escrevia lá, na beliche, sem que ninguém fosse ler e nem saber o que eu estava fazendo. Se você trouxer ao mundo esse livro de Kung Fu, vem conversar com a gente. Com certeza. Eu sou super curiosa sobre esse livro. Ela falou dele no Navegar. Eu escuto falar desse livro e eu fico assim... quando será que ele vem? Mas eu acho que é ruim, né? Porque a André tá criando uma expectativa sobre esse livro. Ela vai falando dele. Eu acho que fica bom enquanto tá dentro da beliche, dentro de você, guardadinho. É melhor do que... E a gente nunca pergunta qual que é o próximo livro. Então, assim, foi dito por conta própria. Tá?
assim, esse é Ah, uma mas tentativa. esse não é o próximo Não necessariamente livro. o próximo, O né? próximo é mas o de contos. É o de contos, é. Mas que tô escrevendo outro romance. Ah, também tem outro. Sim. Tô avançando nele. Essa pergunta a gente nunca faz. Porque a pediatra saiu para descansar do Kung Fu. Tá. E quando o Kung Fu eu tava indo pro mundo, catei de volta e comecei outro agora, que é uma linha pediatra também. Você quer fazer a gente sofrer Uma um mulher. De ansiedade. pouco. Não só de ansiedade, mas se for nessa linha... Não, já. Primeiro que não é desse tema sensível, é um Tá. tema. É programa de televisão. Tá. É outro útero. Melhora. Bom, André, a gente sabe que sua agenda é super disputada, então como é que as pessoas acompanham você, suas atividades? É pelo Instagram? Como é que o pessoal pode saber onde você tá e o que você tá fazendo? Pra poder aí, eu sou a louca, né? Fazer umas oficinas, tá lá junto, acompanhar e assistir. Sempre no Instagram, que é @AndreaDelFuego. Tem um bom tempo que eu não dou oficinas, tenho feito outros trabalhos e tal. E também recuperado um tempo próprio de escrita, né? Oficina é uma coisa que me dá um prazer imenso de escrever. Não é só prazer, assim, é um desafio sempre, porque é um campo aberto, com escritas surgindo na sua espontaneidade, sabe? É um trabalho muito cuidadoso, que exige um respeito imenso e acho, assim, fantástico. Tenho saudades, mas no momento no momento eu não estou conseguindo dar oficinas, embora eu vá dar na escrevedeira presencial em São Paulo. Ah lá. No começo de dezembro. Consegui essa brecha. Sim. E aí, enfim, mas eu sei que muita gente pode assistir isso sem estar em 2025, em dezembro de 2025. Mas no Instagram é esse lugar onde eu coloco todas as agendas de eventos literários e falo dos processos e falo dos livros e de tudo que está por vir. Muito bom. Ótimo. É isso. É isso. Obrigado, André. Agradeço. Um prazer recebê-la aqui. A gente gostou bastante, né? Eu acho que tem muita informação. Acho que a visão que você trouxe pra gente super interessante, não só da literatura, mas do processo de escrita também. Teria mais 1 milhão de perguntas aqui pra gente fazer. Mas quem sabe em breve a gente não traz você de novo para falar sobre outras coisas, outros livros e assim por diante. Será uma honra. Então, te agradecer de coração mais uma vez pela participação. Obrigada. E vida longa ao podcast, ao clube e à leitura. Obrigada. Obrigado. E obrigado a vocês, pessoal. Continuem acompanhando a gente, sigam a gente no Instagram, no YouTube, Spotify, TikTok. E até a próxima.